Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, estudos da Palavra de Deus. Vamos continuar no Salmo 106. Estaremos lendo a partir do versículo de número 7, que diz assim: Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Então nós podemos aqui observar, pela palavra de Deus, a importância que Deus dá à sua palavra, ao seu nome, à sua glória. Nós realmente damos glória a Deus quando nós obedecemos a sua palavra e assim reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos que Ele é Deus, Ele é Senhor, que Ele fala, que Ele guia, que Ele ensina, que Ele dirige, que Ele tem toda a sabedoria, que Deus conhece todas as coisas. Ele é Senhor de todas as situações, Deus está no controle, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Tudo veio dEle, tudo é para Ele. Então, quando Ele escolhe alguém, se Ele escolhe o povo, se Ele me escolhe, como tenho aqui testemunhado o momento em que eu fui envolvido por uma nuvem que envolvia todo o meu corpo, da cabeça aos pés, e ali uma voz começou a falar comigo daquela nuvem, a voz de Deus, contínua, serena, sempre no mesmo tom e sem nenhuma pausa, porém de uma forma suave, audível, calma, segura, tranquila. Foi falando até que no último momento ele disse: porque eu te escolhi. E nós então estamos vendo que quando Deus escolhe alguém, é para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Deus escolhe alguém que vá manter a fidelidade à pregação, ao testemunho, ao conhecimento da sua palavra e do seu nome, da sua glória. Alguém que vá anunciar a sua palavra, alguém que vá anunciar que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel, que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus dá a sua palavra e as coisas acontecem, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Realmente, nós precisamos de uma renovação espiritual para que possamos ser fiéis à palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus. Se nós queremos buscar as bênçãos de Deus para a nossa nação, para a nossa terra, e até mesmo para a nossa geração, para este período, para este tempo em que estamos vivendo nessa terra, nós temos que ter este compromisso de sermos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Nós temos que ter este compromisso com Deus, de que nós guardaremos a sua palavra. Sua palavra, Senhor, será cumprida em nossa geração. Nossa geração vai honrar o Teu santo nome. Nossa geração terá prazer na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Nós iremos amar a Tua palavra, amar o Teu ensino, amar a Tua instrução. Porque Deus é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de louvor, de amor. E louvor e amor se manifestam por frutos de lábios que confessam o seu nome,
que testemunham do Senhor, que glorificam a Deus, que têm o seu prazer na palavra de Deus. Esta comunhão, esta comunicação que nós temos com Deus é pela palavra de Deus. Deus fala conosco, nós oramos, nós respondemos, nós obedecemos a palavra de Deus, nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus. É isso que glorifica a Deus, é isso que honra a Deus, é isso que agrada a Deus. Esta é a vontade de Deus, é que nós venhamos a obedecê-lo, a guardar a sua palavra. Esta é a vontade de Deus para a humanidade. Então, as maravilhas que Deus fez aos nossos pais, pelos nossos pais, no Egito, no Mar Vermelho, é porque o Senhor nos quer levando o seu nome, a sua glória, o seu conhecimento, a sua honra, o seu louvor a toda a terra. Deus nos escolheu, Deus nos escolhe. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Davi, Deus escolheu, em muitos momentos, a nação de Israel para levarem a glória de Deus, levarem o testemunho da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, para louvar a Deus pela sua palavra, pelos seus mandamentos, pela sua lei, pelas suas instruções. São todas palavras sinônimas, todas têm o mesmo sentido. Continuando a leitura, a partir do versículo 9 do Salmo 106, está escrito assim: repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Então, aqui para o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, exatamente o que nós temos falado já desde alguns estudos anteriores, nós temos falado que Deus está buscando do seu povo, do seu escolhido, que guarde a sua palavra, que não se desvie, não se esqueça de Deus, mas que creia na sua palavra, obedeça a sua palavra e louve a Deus pelos milagres que advêm desta obediência, que vem da palavra de Deus. Deus ordena a bênção, Deus ordena que o mar se abra para o seu povo passar, para a glória do seu nome, para o seu louvor, para que nós possamos cantar louvores a Deus, glorificar a Deus, crer em Deus, testemunhar das maravilhas de Deus. Portanto, cultuar a Deus, adorar a Deus com gratidão em espírito e em verdade, com toda alegria, para nos alegrar no Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido, seja exaltado. Deus quer que cada vez em mais lugares nessa terra, por mais pessoas, o nome do Senhor seja louvado, que Deus seja glorificado, que haja culto, que haja adoração. Então Deus está fazendo esses milagres aqui relatados com o povo de Israel, para que o povo de Israel cante louvores ao seu nome, glorifique a Deus e dê testemunho da glória de Deus para as outras nações. Deus escolhe Deus escolhe alguém, Deus fala com ele, Deus lhe dá direção, e este escolhido de Deus vai levar esta obediência a esta palavra, vai glorificar a Deus, vai testemunhar de que Deus se manifestou a ele, Deus falou comigo, por isso estou aqui com alegria, velando por esta palavra, guardando esta palavra, tendo prazer em estar aqui testemunhando dessa palavra. É exatamente isso que Deus espera e que Deus esperava de Israel, que ao Israel ter uma experiência tão marcante, ele acabou de dizer aqui que nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. E a vontade de Deus
era que o povo, ao ver o mar se abrir, Israel passar em seco, era o abismo do mar, mas eles passaram como se fosse uma terra firme, como se fosse o deserto. O povo do Egito pereceu ali junto às águas do Mar Vermelho. Remios da mão do inimigo, as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então era para o povo crer, obedecer e glorificar a Deus para sempre. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Então eles chegaram ali, num momento, ao objetivo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus escolhe, Deus chama para ser fiel à sua palavra, ao seu louvor, para crer na sua palavra e levar esta palavra. Nós deveríamos ter sempre um exército de anunciadores das boas novas, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós deveríamos buscar cada vez mais o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que mais milagres aconteçam e mais o nome do Senhor seja glorificado nesta terra. Nós podemos ver na gravação que eu realizei no dia 12 de outubro, que eu iniciei um processo no dia 11, dia 12, de uma gripe mais forte. Vim para estar aqui pregando, ministrando este estudo bíblico. Iniciei no dia 12, não estava bem, mas vim orando, pedindo a Deus, Senhor, me cura para que eu possa continuar anunciando a Tua palavra. E eu percebi que durante a gravação desse estudo bíblico, do dia 12 de outubro, eu fui curado. Durante o programa passou completamente todo o sintoma forte que eu estava. Me parece que é possível ver a aparência mudando durante o programa, vindo a cura. Então nós realmente oramos, clamamos a Deus para podermos dar glória a Deus com a cura, com os sinais, com as maravilhas que Deus pode fazer. O povo de Deus deveria estar diariamente reunido, abrindo as portas para que pessoas venham para serem curadas, para serem libertas, para que a glória de Deus enche essa terra. Nós devemos apressar este momento ao orar, ao glorificar a Deus, ao clamar a Deus, pedindo cura, pedindo bênçãos, pedindo milagres. Nós estamos pedindo que as maravilhas de Deus se manifestem nessa terra. E esta é a vontade de Deus. Deus realiza maravilhas entre nós, para a glória do seu nome, por amor do seu nome. Porque Deus realizou os milagres no Egito? Porque Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar a glória do seu nome, para que seus milagres fossem manifestos, para que o mar pudesse se abrir, para que Israel pudesse passar, para que toda a terra hoje possa ouvir as histórias, a narrativa, a pregação, a mensagem da fé, a mensagem do poder de Deus, da palavra de Deus. Então, o povo alcançou o objetivo de Deus, o que agrada a Deus. Sem fé, impossível agradar a Deus. O nosso objetivo é agradar a Deus, maior. Então, nós acabamos de ler o versículo 12, que diz assim: então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, que já estavam ali preparados. Nós precisamos criar momentos para cantar os louvores que já existem, já estão aí prontos para serem cantados. O que nós precisamos é de razão para cantar, para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Nós vamos ter estes motivos, estas razões para cantar através das maravilhas de Deus, da maravilha da salvação, da maravilha da libertação, da cura, da bênção de Deus.
quando nós podemos contemplar pela fé a glória de Deus. Pela fé, Deus faz o milagre. E quando o milagre vem pela fé, nós cantamos louvores. Esta é a sequência. Então, creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Esse foi o versículo 12, mas veja bem o que está no versículo 13. O versículo seguinte diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então, durou pouco tempo. Veio o louvor, eles creram nas suas palavras. Quando viram o mar se abrir, Israel passar, o exército do Egito perecer, eles creram. Mas não durou muito tempo. Porque cedo, porém, se esqueceram das suas obras, das obras de Deus, dos milagres, das maravilhas de Deus. No primeiro problema, a primeira dificuldade já foi suficiente para tirar deles a força da fé. Eles então já não criam mais, porque estavam experimentando algum tipo de adversidade. Mas a palavra de Deus está dizendo que eles deveriam perseverar com fé, esperança e amor. Isso não pode faltar nunca. Se são dons espirituais, que 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz que permanecem agora a fé, a esperança e o amor, porque são dons espirituais, são dons eternos. São dons para sempre. Estavam no princípio, deveriam permanecer, prevalecer na humanidade e devem permanecer até o fim, que não passarão. A fé não deve passar, não podem passar. Por isso aqui está dizendo: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, perderam a esperança. E a palavra de Deus vai continuar narrando, nós vamos continuar lendo o Salmo 106 a respeito deste problema que levou o povo de Israel a não agradar a Deus no deserto. Nós lemos na 1 Coríntios 10, que diz que a maior parte deles não agradou a Deus. E o nosso objetivo é agradar a Deus. E agradamos a Deus quando damos glória a Deus, quando obedecemos a sua palavra, quando cremos, recebemos a sua palavra com fé, acompanhada da fé. A fé nos leva a receber e andar na graça, e assim poder realizar a obra de Deus com amor. Podemos realizar as obras de Deus, andar nas obras de Deus, no caminho do Senhor, no exemplo, no que Deus nos ensina. Deus é amor e nós devemos andar na presença de Deus em amor. A nossa fé precisa ser exercida, praticada em amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. Não mentir, não enganar, não maltratar. Nós precisamos obedecer a Deus e viver desta forma. O que aconteceu com eles? Eles não esperaram o seu conselho, não esperaram o seu ensino, não esperaram a sua direção. E eles deveriam perseverar em andar de acordo com a palavra de Deus, e louvando a palavra de Deus, glorificando a Deus pela sua palavra, invocando a Deus com culto racional em que se invoca a palavra de Deus, a direção de Deus. Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Senhor, continue realizando milagres no nosso meio. Senhor, continue realizando maravilhas. Continua abrindo o mar. Continua nos dirigindo, nos guiando. Continua ao nosso lado, Senhor. Continua falando conosco em todo o tempo. Nós devemos continuar buscando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus em todo o tempo. O que aconteceu então com eles? A partir do versículo 14 é descrito o que eles fizeram que desagradou a Deus.
E a nossa missão, a missão do povo de Deus, a missão do escolhido de Deus, para ser um escolhido de Deus, é preciso agradar a Deus. Para entrar na casa de Deus, na terra, na cidade de Deus, nós vamos estudar isso aqui agora, essa sequência, que para entrar na terra prometida, é preciso agradar a Deus. Deus tem preparado uma cidade, nós temos que crer, nós temos que caminhar na direção que a palavra de Deus vai nos orientando para chegar na cidade de Deus, na cidade prometida, na terra prometida. E nós temos que andar de uma forma agradável a Deus, de obediência a Deus. Nós temos que ter alegria, paz, nós temos que ter esperança, temos que ter fé, acima de tudo temos que ter amor. Quem ama é nascido de Deus, Deus é amor. Quem ama, agrada a Deus. Este caminho que nós estamos aqui ensinando, o estudo da palavra de Deus é o ensino do caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. E o caminho de Deus é o caminho de amor, é aprender a amar, é amar mais e mais, é amar a Deus sobre todas as coisas, é buscar a glória de Deus, a palavra de Deus, os louvores a Deus, é servir a Deus com alegria, apresentar-se a Ele com cânticos. O salmista vai destacar isso. Quando você, a partir de agora, depois dessa palavra que o Espírito Santo acabou de nos dar aqui agora, que você souber que o caminho de Deus é perfeito, e o caminho de Deus é um caminho de alegria, de louvor a Deus, é um caminho que nós fazemos caminhando, louvando, cantando, adorando, glorificando a Deus, servindo a Deus com alegria, apresentando-se a Ele diariamente com cânticos de louvor, lembrando da sua palavra e celebrando a sua palavra, celebrando a Deus diariamente, lembrando de novo, hoje lembrando outra vez, que todo dia meditamos na palavra de Deus, porque amamos a sua palavra, porque a sua palavra traz vida a mim, a tua palavra me sustenta, a tua palavra é o meu alimento diário, eu preciso desse pão diariamente para viver, para alimentar a minha alma. E eu celebro, eu glorifico, eu falo, eu canto louvores a Deus. A minha alma se alegra em Ti, Senhor. Minha alma se alegra ao receber a Tua palavra. Este é o caminho, ande por ele. Essa é a porta estreita. Então, a partir de agora, quando você abrir o livro de Salmos e começar a ver Davi incentivando, exortando a ele, a sua alma, ao povo, a Israel, às nações, para que cante louvores a Deus com salmos, hinos de louvor, glorifique a Deus e ame a sua palavra. Oh, como eu amo a tua palavra, Senhor. Teus mandamentos trazem vida a mim. Eu quero te louvar, quero te bendizer, porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Você vai entender isto, que Davi estava falando deste caminho, que Deus espera que o seu povo caminhe desta forma, e isto agrada a Deus. Quando nós estamos, por exemplo, celebrando a festa dos tabernáculos, e temos o ensino na palavra de Deus, para que durante esta semana de Sukkot, dos tabernáculos, possamos fazer para nós cabanas, como o povo de Israel fazia. E assim temos aquele sentido também, além do tabernáculo, do deserto, do povo de Israel caminhando pelo deserto, adorando a Deus na humildade. O tabernáculo é a nossa própria vida, com tantas dificuldades, com tanta fraqueza. Somos pequenos, somos fracos, por isso precisamos da glória de Deus, por isso clamamos a Deus, buscamos a Deus na humildade, na necessidade, e recebemos de Deus o cuidado. Por isso nós precisamos cumprir esta semana do Sukkot,
dos tabernáculos, de buscar ao nosso Deus, na humildade da nossa vida terrena, onde nós aqui andamos pelo deserto, pelos desertos deste mundo e precisamos da luz, da palavra de Deus nos guiando. Nós também encontramos ali no livro de Atos dos Apóstolos referência à restauração do tabernáculo de Davi, da adoração do tabernáculo de Davi, que também indica uma vida de louvor a Deus, de temor a Deus, de dependência de Deus. Davi dizia da sua fraqueza, dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do teu Espírito para me dar vitória, para me trazer a lembrança da tua palavra, para eu te adorar em todo o tempo, louvar, Senhor, as manhãs, todos os dias. Senhor, cantarei louvores ao teu nome, bendirei ao Senhor em todo o tempo, todos os dias da minha vida. Este é o tabernáculo de Davi, é o tabernáculo da adoração, é o tabernáculo da vida que na sua humildade depende do Deus vivo, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, mas que também olha para o contrito, para o quebrantado, para o que o busca com inteireza de coração, desejoso de obedecer a Deus, com desejo maior de guardar a palavra de Deus, de cumprir os seus mandamentos. Que na nossa geração, Senhor, o teu nome seja glorificado por um povo que te serve, que te agrada, que te obedece. Os salmos falam da restauração do povo de Deus, um povo que crê, que adora, que ama receber a palavra de Deus e que louva a Deus pelas maravilhas que Ele fez e que Ele continua fazendo, e pela fé, pelas que Ele ainda fará, até estarmos na sua presença, habitando com Ele no seu tabernáculo eterno. Deixaremos este tabernáculo terreno e iremos para o tabernáculo eterno, louvar a Deus eternamente. Só irão os que agradam a Deus, os que o adoram em espírito e em verdade. Quem aqui na terra é fiel no pouco, é fiel à sua palavra, clama constantemente ao Espírito Santo. Espírito Santo, não me deixe esquecer da palavra de Deus. Espírito Santo, me ajuda para que toda manhã eu possa despertar cantando louvores a Deus e com um propósito renovado de honrar a sua palavra, de obedecer a Deus, de servir a Deus, porque eu amo a Deus. E acima de tudo eu quero que a glória de Deus encha esta terra, que o conhecimento de Deus inunde esta terra, cubra esta terra como as águas cobrem o mar. Então nós vemos aqui, já estamos bebendo desta fonte da palavra de Deus, do salmista, do Salmo 106, com esta referência do tabernáculo, da adoração, do louvor. Nós devemos tanto edificar uma tenda de louvor, uma tenda humilde, uma tenda singela, para com singeleza de coração, para que contritos, reconhecendo a fraqueza daquilo que nos envolve. Na terra é fraco, a vida na terra é uma vida do pó. Mas temos aqui a poderosa mão de Deus nos guiando, nos protegendo, e a poderosa palavra de Deus nos ensinando. Nós amamos a palavra de Deus. Senhor, nós amamos a tua palavra. E o escolhido de Deus é aquele que mais ama a palavra de Deus. Quem mais ama a palavra de Deus é o maior escolhido de Deus. Porque Deus escolhe alguém para levar a sua glória às nações, para levar o seu louvor, para levar a sua palavra,
para levar o ensino da obediência aos mandamentos de Deus. Este é o escolhido de Deus. Continuando então a leitura da palavra de Deus, diz assim, vamos voltar aqui ao versículo 13, vamos retomar a sequência dos versículos, que diz assim: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a sua alma. Então o povo começou a andar da forma que desagrada a Deus. Se o louvor agrada a Deus, se a obediência à sua palavra, se a fé agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a murmuração, a reclamação, a rebeldia, o esquecer-se da palavra de Deus para voltar os olhos para o mundo, olhar para trás, olhar para o Egito, eles voltaram a cobiçar a carne do Egito. Havia acontecido um milagre, eles passaram pelo Mar Vermelho, o mar se abriu, Israel passou em seco. O que era um abismo de água se tornou um caminho. Mas ao entrar no deserto, eles tiveram saudade da carne do Egito. Isso aqui, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que eles deixaram se levar da cobiça. Eles quiseram algo carnal, material, terreno, eles quiseram a mais. Eles cobiçaram alguma coisa do mundo. Então já estão insatisfeitos, o louvor a Deus já não é mais suficiente, o culto já não é mais tão agradável, já não satisfaz mais o ventre, já não satisfaz mais o ego. Eles querem mais, eles agora querem comer mais, eles querem se satisfazer mais das coisas terrenas. As coisas espirituais já não estão mais satisfazendo. A carne está falando mais alto, a carne está pedindo o seu cuidado carnal. A batalha, a guerra entre a carne e o espírito aqui está sendo uma batalha muito árdua para os israelitas. E eles não estão resistindo na fé, não estão resistindo a caminhar apenas na palavra de Deus. O pão de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, a visão de Deus, a glória de Deus já está sendo pouco. Eles também querem a cobiça das coisas materiais. Então, Deus satisfaz o desejo. Eles tanto querem que Deus lhes satisfaz. Mas assim que eles se enchem da carne que Deus manda vir, as codornizes, eles então sofrem a primeira praga no caminho, no deserto. Deus fez definhar a sua alma. Deus não vê neles pessoas espirituais. Deus não está vendo um povo batizado com o Espírito Santo. Deus não está vendo um povo que ora pelo derramamento do Espírito Santo. O povo se reúne para fazer reclamações materiais. O povo está sedento das coisas do Egito, das coisas do mundo. O povo está cobiçoso de coisas para a carne, que é a vaidade que vai perecer. Então o povo não está se preparando para ter um encontro com Deus. Se nós marcarmos um encontro com Deus, nós vamos nos preparar buscando o dom do Espírito Santo. É o Espírito que vai nos dar esta comunicação com Deus, é o Espírito que vai testificar com o nosso espírito das coisas de Deus, de que somos filhos de Deus, que temos um relacionamento com Deus. Qual é o relacionamento que Deus quer ter conosco? De que forma? Qual é o diálogo espiritual? O Espírito Santo nos dá sabedoria, inteligência espiritual
para andarmos com Deus, para obedecer a Deus, para então guardar a palavra de Deus. Mas se o povo só busca as coisas terrenas, materiais, a cobiça da carne, dos olhos, este povo não vai estar preparado para entrar na presença de Deus, para ter um encontro com Deus, para prestar um culto que agrade a Deus. Por isso, Deus faz definhar a alma do povo. O povo está fraco espiritualmente. O povo não está sendo capaz de permanecer na presença de Deus e andar com Deus como Enoque, como Abel, porque lhes falta o dom do Espírito Santo. Lhes falta buscar as coisas do alto. Estão somente buscando as coisas de baixo, as coisas terrenas, as coisas do diabo, as coisas do inferno, as coisas do Egito, as coisas do mal, o pecado, a desobediência. Estão mais uma vez, desde Gênesis, desde o Jardim do Éden, mais uma vez agora, estão desprezando, desvalorizando a palavra de Deus. Por isso Deus fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Nós experimentamos constantemente esta situação, porque somos escolhidos de Deus, Deus nos dá inspiração, Deus nos dá autoridade, Deus nos usa em curas, em milagres, Deus fala conosco, somos escolhidos de Deus, e muitos invejam ter algo e vão nos perseguindo para tentar nos superar, sem ir pelo caminho certo, sem buscar a Deus pelo caminho estreito, pelo caminho da fé, da oração, do propósito de buscar em primeiro lugar a glória de Deus, e vão por outros caminhos, por caminhos errados. E então eles têm inveja do sacerdote, eles têm inveja do profeta, tiveram inveja de Moisés, tiveram inveja de Arão. Quando o caminho é o caminho do quebrantamento, é o caminho da oração, o caminho da fé, é o caminho de buscar a glória de Deus. Você tem que orar, pedir a Deus, se apresentar a Deus, dizendo: Senhor, tudo entregarei a Ti, Senhor, a minha vida, para o Teu louvor, para a Tua glória, nada para mim. Mas o invejoso, ele também é cobiçoso, ele quer para ele rapidamente. Ele quer algo que lhe dê benefício, que lhe dê fama, como aquele que tentou comprar o dom espiritual do apóstolo Pedro, um que era mágico, era encantador, acostumado a falar alguma coisa que enganava o povo e trazia prestígio para ele. Ao ver Pedro sendo usado por Deus em tantos milagres, ele então quis rapidamente mudar de ramo para ser igual a Pedro e alcançar a mesma fama que Pedro estava alcançando. E Pedro manda: aparta-te de mim, filho do diabo, filho de Satanás, porque acha que pode obter o dom de Deus com dinheiro, comprando. Não existe outro caminho. O caminho é o caminho da fé, é o caminho do quebrantamento, é o caminho de um propósito, de obedecer a Deus, de servir a Deus. Nós vamos trazer aqui um estudo sobre os escolhidos de Deus. E vamos falar de Moisés, a vida de Moisés, o quebrantamento, a renúncia de Moisés, largando o Egito, indo para o deserto, e ali Deus o escolhendo para ser o libertador do povo de Israel. Nós vamos ver como Deus escolhe alguém. Vamos ver mais diretamente isso, estudando a vida destes homens e mulheres escolhidos de Deus. Diz assim o versículo 17: abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios,
Nós vemos aqui a palavra ímpio, exatamente a palavra que nos fala a respeito daquele que desagrada a Deus, daquele que faz o contrário, faz o mal, pratica a impiedade, distorce a palavra de Deus, age contrariamente à palavra de Deus, é desobediente à palavra de Deus e se torna um ímpio. O ímpio vai para baixo, o ímpio vai para a vontade carnal, para a vontade da terra. Ele é egoísta, ele é cobiçoso, ele quer se vangloriar. E aqueles ali, Abiram, que é citado aqui, Datã, eles trouxeram uma vergonha para o povo de Israel, porque ao invejar Moisés, ao invejar a liderança de Moisés, ao dizer que Deus não deveria escolher ninguém para estar à frente do povo, eles trouxeram um nome vergonhoso, porque muitos morreram, porque houve ali um fogo, uma chama de Deus para destruir aqueles ímpios. E assim como hoje nós falamos, pregamos a palavra de Deus falando de louvor, falamos de maravilhas, que Deus cura, que Deus ouve a nossa oração, que Deus repreende todo o mal. Você que agora está ouvindo essa palavra, se você crer, se você clamar, se você tiver fé, tiver um propósito abençoado que agrada a Deus, de honrar a Deus, de guardar a sua palavra, Deus realizará neste momento um milagre na sua vida. Alguma coisa que precisa ser melhorada, alguma coisa que precisa ser transformada. Você precisa sair de um Egito, você precisa ser curado de uma enfermidade, você precisa ser transformado, você precisa ter uma nova mente, você precisa ter um novo coração. Este milagre irá acontecer agora na sua vida. Maravilhas de Deus, pois essa é a vontade de Deus. Deus quer realizar maravilhas para a glória do nome do Senhor, para o seu nome, por amor ao seu nome. Então Deus quer abençoar para que haja testemunho da glória de Deus nessa terra. Mas quando há impiedade, a desobediência, cai a vergonha sobre o povo, sobre Israel. Quantas vezes caiu, no Salmo 106, vamos continuar lendo, momentos de vergonha para o povo, porque foram momentos de carnalidade, de impiedade, de se desviarem da palavra de Deus, de não se lembrarem das promessas de Deus, de não crerem na forma como Deus está conduzindo a sua obra. Se Deus nos escolheu, se Deus nos deu o Espírito Santo e nos dá sabedoria, e nos chamou, e nos vocacionou, e nos ungiu como sacerdotes do povo de Deus, nós devemos glorificar a Deus pela sua justiça, pela sua sabedoria. Deus sabe o que faz. Nós podemos não entender agora, mas entenderemos e veremos que Deus sabe o que faz. Deus sabe a quem Ele escolhe. Deus sabe o porquê. Existe um caminho, existe uma vida, existe uma história que está sendo acompanhada por Deus, está sendo guiada por Deus. Deus é um justo juiz. Deus é o juiz supremo. Deus faz tudo bem. Deus está abençoando. Deus está no controle. Crê em Deus e Deus vai te abençoar. Crê nos seus profetas. Ouça a palavra de Deus, está sendo trazida aqui por um homem de Deus, por um profeta de Deus, por um sacerdote de Deus, e você será abençoado. Versículo 19: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Então o caminho é o caminho da glória de Deus, é para levar a glória de Deus. Israel saiu do Egito para levar a glória de Deus às nações, para ter testemunho, para ter histórias, para contar das maravilhas que Deus fez ao povo. Por isso Deus abriu o Mar Vermelho. Por isso Deus já havia endurecido o coração de Faraó, para criar, para que acontecesse uma história de vida real, uma história de milagres.
Deus quer fazer da nossa vida uma vida de milagres, para nós termos milagres para contar, testemunhos, bênçãos que glorificam a Deus, que exaltam o nome do Senhor, não o nosso nome, mas o nome do Senhor, a glória de Deus. Por isso que aqui estamos de pé, por isso que Deus nos traz aqui, e por isso é que Deus nos levanta. É porque Deus escolhe aquele que tem o coração segundo o seu coração, como Deus fez com Davi. É este que Deus vai escolher. É aquele que vai levar a sua palavra. É aquele que vai amar. O coração segundo o coração de Deus é um coração pronto para amar a palavra de Deus, para amar a glória de Deus. E aqui está dizendo que o povo converteu a glória de Deus, a sua glória, na figura de um boi que come erva. Nós aqui falamos sempre da vergonha do primeiro casal de receber a palavra de Deus, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, o bem e do mal. Vocês vão comer do fruto da árvore da vida e vão viver eternamente. E vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vocês morrerão. E vem uma cobra, vem a serpente e fala com eles que eles deveriam comer justamente da árvore do conhecimento do bem e do mal primeiro, e que Deus não estava falando a coisa certa com eles. Então ele é o diabo, é o mentiroso, é o pai da mentira. E eles ouvem ao diabo, a cobra, e preferem acreditar no diabo, seguir ao diabo, obedecer ao diabo, cobiçar o fruto mais agradável, o fruto que agrada a visão carnal, o fruto que agrada a sua concupiscência, a sua soberba, o seu desejo de ser maior, de ter vida na carne, não no espírito. Ali já inicia a guerra entre a carne e o espírito. E agora aqui, de uma forma semelhante, o povo de Israel que vê o mar vermelho se abrir, vê os milagres de Deus. Existe uma chama de fogo que os guia à noite e uma nuvem que os guia de dia. Mas mesmo assim, eles criam para eles uma imagem fundida de um bezerro para adorar. E convertem a sua glória na figura de um boi que come erva. O salmista até acrescenta a palavra de figura de um boi, é o que estava lá, um bezerro de ouro. Ele diz: este boi come capim, come erva, e eles acham melhor ter um Deus que come capim, ao invés de dar glória ao Deus do céu, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Por isso nós estamos aqui, para glorificar a Deus, para dar a Deus a glória e a honra devida ao seu nome, para não repetirmos essa história de homens e mulheres que se esquecem de Deus, que se esquecem da palavra de Deus e transformam a sua glória na figura de um boi que come erva, que come mato, uma figura tão fraca que não tem poder, e trocam o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Mas quem busca, quem agrada a Deus, recebe o dom de Deus, recebe a bênção de Deus, recebe as maravilhas de Deus, recebe os milagres de Deus. Deus faz coisas tremendas e maravilhosas na sua vida, e Deus te abençoe. Então sirva a Deus, obedeça a palavra de Deus, ame a Deus, e Deus te abençoará. Você será feliz, você terá vida e vida eterna. Que Deus te abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.